Infelizmente, dentro da nossa cobertura jornalística e com frequência, estamos noticiando casos de machismo, racismo, homofobia e os mais absurdos tipos de preconceito. Entendemos que é preciso cada vez mais encontrarmos mecanismos para combater esses preconceitos. A informação é uma forte aliada e saída, só que às vezes parece que estamos lutando contra a maré. E é por isso que uma pesquisadora em comunicação nos convida a travar uma luta diferente, desconstruindo esse mal, como ela intitula na mais recente obra lançada, Descolonizando pelo Afeto. E é com ela que vamos conversar a partir de agora. Estamos recebendo ao vivo no estúdio do Jornal de Picos a jornalista e pós-doutora em comunicação, a professora Poliana Ferrari, que essa semana está visitando a cidade de Picos para participar da Semana de Comunicação do curso de jornalismo da UESP aqui de Picos, onde vai ministrar palestra e vai lançar esse livro que a gente vai um pouquinho agora conversar sobre esse assunto. Professora, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. É uma alegria estar no Piauí pela primeira vez também. Eu sou muito fã de Nego Bispo. Aliás, Nego Bispo inspirou essa pesquisa desse livro. E eu estou muito feliz de estar aqui. Já tomei a cajuína, já estou integrada. Que maravilha. Professora, eu estava dando uma folheada no seu livro e, assim, a senhora há mais de uma década pesquisa a desinformação, fake news, e é algo que, infelizmente, tem prejudicado muito, atingido a sociedade de uma forma gritante e preocupante. E dentro das suas obras, inclusive, a senhora sempre fala a respeito de que a gente precisa sair das nossas bolhas. Esse seria um passo para a gente combater a desinformação. Quando a gente sai da nossa bolha, a gente tem outras informações, a gente dá um passo nesse combate à desinformação. Só que parece que a gente não está dando conta. E é nesse livro aqui que a senhora está trazendo essa nova forma de lutar, que seria descolonizar pelo afeto. É interessante quando a senhora traz essa discussão aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, o que é que as pessoas vão encontrar nessa obra, descolonizar pelo afeto, como é que a gente vai lutar contra essa desinformação utilizando essas ferramentas? Eu acho que você tocou num ponto super importante, que assim, primeiro a gente tem que sair das bolhas, né? Se a gente ficar só convivendo com quem pensa igual a gente, se a gente ficar só na timeline ali, agora com a chegada da inteligência artificial, que a gente vai ver cada vez mais imagens sintéticas, vídeos, né, áudios, tudo, criado pelas pegadas que a gente deixa nas bolhas. Então, o primeiro passo, sair das bolhas. E aí, por que a gente precisa descolonizar, ou como dizia tão bem o Negro Bispo, né, contracolonizar? Porque a gente precisa quase enganar o algoritmo, a gente precisa, né, sair daquele padrão. Né? Quem está nos ouvindo, assistindo, tem que ver que assim, as redes sociais, Facebook, Instagram, todas, né, TikTok, elas passaram dessa última década pelo menos, rastreando tudo que a gente faz, tudo que a gente curte, posta. E aí as pessoas vão reforçando muitas vezes as bolhas e eles vão trazendo isso de volta em imagens, né, sintéticas e tal. Então, o descolonizar no sentido de olhar o diferente, de experimentar a bebida que você nunca experimentou, de você ouvir uma outra história, não por um viés, uma narrativa única, né, do colonizador, você ouvir outras músicas, outras histórias, entender, por exemplo, né, uma religião de matriz africana, toda a ancestralidade que ela tem, né? Quem eram os reis africanos? Eu proponho que a gente comece a trabalhar, inclusive no ensino fundamental, essa educação midiática antirracista. Professora, quando a senhora fala também nesse descolonizar, a gente sempre fala que hoje, infelizmente, a gente tem muitos preconceitos que eles estão ali enraizados, né? A gente fala desse preconceito estrutural, um racismo estrutural. Exatamente. Agora há pouco a gente trazia a notícia dessa mulher que foi violentada pelo companheiro com golpes de facão, machismo, homofobia, racismo. É algo que está ali entrelaçado dentro dessa sociedade e que dentro da sua obra a senhora nos convida também que a gente precisa desconstruir essas camadas. Exatamente. Até porque ela gera desinformação, né? A desinformação é uma indústria riquíssima, só com a pandemia de Covid faturou no mundo 9 bilhões de dólares. A gente fala, como assim? Faturou promovendo, né, que as pessoas não se vacinassem, promovendo remédio que não funciona. Então,
ela usa, né, do preconceito, do racismo, da discussão, né, tipo, o Sul é melhor, o Nordeste, o outro. Ela deturpa informações de personalidades públicas que falam uma coisa, ela coloca uma informação na fala do Papa que ele não fez, só para dar um exemplo. Então, a gente precisa ter esse olhar. Recentemente, né, um rapaz foi linchado na Grande São Paulo por fake news. Por quê? Porque tinha uma questão com animais, então sempre, né, é o ódio ao outro, ao gay, ao animal, à cor da pele que não é a nossa. E a gente precisa olhar para isso, né, olhar dia a dia, assim, né? Tem um professor que eu também cito na obra que eu gosto muito, da UERJ, o Luiz Rufino, que ele fala que a gente descoloniza todo dia, né? Pensando na frase errada que a gente aprendeu a reproduzir, que não é bacana, né? A gente pensando que não é legal falar índio, é legal falar povos originários. Então, cada coisa que você faz, cada livro, cada telejornal, cada loja, numa feira, cada informação, né? Você puxar aquela informação, puxa, esse remédio é milenário, era indígena, faz bem, puxa, vou contar direito essa história dessa erva. A gente vai descolonizando, porque ele não vem de cima, né? Assim, as redes sociais, as plataformas não estão interessadas, né, num processo de descolonização global, né, que o Sul Global tenha voz, precisa ser de cada um mesmo. Professora, é difícil também tocar nesses assuntos? A senhora acredita que em alguns momentos a sociedade pensa que são assuntos espinhosos, que muitas vezes é melhor silenciar, não tocar, do que realmente debater, discutir e apontar essa falha e tentar desconstruir? Muito boa pergunta. Eu abro o livro falando isso, né? É uma conversa desconfortável. Me coloco, falo assim, olha, eu tenho uma nora negra, já tive namorado negro, mas eu jamais vou sentir na pele, né, o que um negro passa, uma negra passa, o que um gay sofre de homofobia. Então, assim, eu posso falar desse assunto como pesquisadora. E é um assunto desconfortável, a gente precisa reconhecer, né, assim, tem privilégio ser branca? Tem privilégio, mesmo que eu não faça, né, aquela frase da Angela Davis que eu acho sensacional. Não basta não ser racista, né? A gente precisa batalhar para ser antirracista, para não deixar mais que mulheres sejam violentadas, atacadas, né? Que uma pessoa por uma decisão de gênero seja, né, totalmente esfaqueada. A gente tem tanta violência, eu falo no livro, desde que assim, por que menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa, né? Por que o cabelo liso é bacana, né? Por que a cor, ou por que o corpo arredondado, né, das pessoas latino-americanas não são privilegiados? A rede social só impõe, na questão da beleza, só para dar um exemplo, né? Impõe a mulher magra, a mulher branca. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que em cada coisa que a gente faz, fácil? Não, né? Muita gente, eu já ouvi isso, assim, mas além de discutir desinformação, agora você resolveu pegar esse assunto espinhoso. Mas é um assunto espinhoso que a gente precisa falar, né? O brasileiro não é tão gentil, né? O país do futebol, do carnaval, ninguém é racista. Não é verdade, né? Tá impregnado ali, né? E a desinformação pega, né? Ela pega exatamente a pós-verdade, aquela história que são as crenças, as fobias, né? Os medos, o medo de perder o seu emprego, que faz você, né? As pessoas votaram lá no Trump, a gente viu isso, né, com informações falsas, né, dizendo que os mexicanos iam invadir Estados Unidos. Por quê? São sempre fobias, são sempre preconceitos que afloram, né, e aí você se sente forte, lincha uma pessoa, desacredita, né, cria desinformação para criar conflitos entre países, entre dirigentes. Então, é muito sério, acho que compartilhar, a gente tem responsabilidade, né, não dá para compartilhar. E também eu acho que a gente tem que batalhar para fazer a regulação da inteligência artificial. Eu falo isso no livro também, né? Porque a gente precisa, com as redes sociais a gente não conseguiu, estamos tentando, tem lá a PL, mas, né, elas estão aí há 20 anos e não se autorregularam, né? Mas com a inteligência artificial que está começando, que a gente vai ter, quem está nos assistindo, eleição municipal, e vai ser a lama, né? A gente vai ter deepfake, os vídeos falsos, prejudicando, seja, né, o candidato A, o candidato B, o partido A, o partido B, né? Então, é muito sério.
Professora, desde 2016 que a senhora vem estudando, pesquisando esse assunto, desinformação, fake news, quando nem se falava tanto de fake news, que a gente teve esse boom depois das eleições do Trump nos Estados Unidos, a professora Poliana Ferrari já abria caminhos aqui no Brasil discutindo essa problemática da desinformação. E de 2016 para cá, a professora conseguiu encontrar esse ponto dessa desinformação, desse fake news, que muitas vezes pode estar entrelaçado com esse preconceito. E é com essa proposta de entender que essa desinformação muitas vezes pode estar entrelaçado a esse racismo, a esse machismo, xenofobia, que ela entende, percebe e traz essa discussão para a gente nesse livro, que a gente precisa fazer essa descolonização através do afeto. E eu acho interessante, professora, só para finalizar a nossa entrevista, quando a senhora fala a respeito desse afeto, porque quem lê o título dessa forma, né, logo vem na mente aquele afeto que muitas vezes o comércio vende para a gente, aquele casal perfeito, aquele afeto romantizado, e não é por esse caminho. Não, eu usei essa expressão, eu até dedico o livro, né, a Bell Hooks, que foi uma feminista norte-americana, e ela que cunhava esse termo, que é um afeto pelo humano, pelo ser humano, né? A gente pode lembrar daquela música, né, do álbum Amarelo, do Emicida, que ele também fala isso, né? Um amor que move, né? Um afeto que transforma, que você não vai ficar indiferente, né? Se uma pessoa está jogada na rua do seu lado, você não vai passar e nem perceber e falar... Ou você vai querer que, né, a religião que não é a sua, você quer exterminar todas, né? Se você tem que atender, entender, respeitar. Então, é esse afeto maior, é o afeto pelo ser humano, né? Não é o afeto que o marketing transformou, né, em coração, em Dia dos Namorados, em casal, é outra coisa. A jornalista, escritora, pesquisadora em comunicação, pós-doutora em comunicação, a professora Poliana Ferrari, participou hoje da abertura da Semana de Comunicação do curso de jornalismo da UESP aqui de Picos e vai estar lá também a partir de 3 horas da tarde lançando esse livro, professora. Queria que a senhora fizesse... Convido a todos, faça um convite para a nossa audiência. Eu espero. Ontem eu passei, já conheci a cidade, a catedral, então, assim, quem puder... aparece, né, lá na UESP, que eu vou estar lá com o coração aberto para a gente conversar um pouco, trocar. Tem muita gente tem muita dúvida, né, e pergunta assim, mas como é possível, né, ter desinformação e racismo junto? Tem muito, então espero vocês, será um prazer. Maravilha, professora, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde.